Olá! Olá, boa Como é noite. que estás? Boa noite, muito Estou bem. bem-vinda. Obrigada. Está aqui a malta toda a ver o Sporting, hoje está aí a jogar, Ah, é? mas eles vão Ok. agora, vão agora parar para virem aqui para a nossa live. Com Toda a certeza, gente. todinhos. Não é para arrancar aqui com a segunda temporada de ir a jogo. Olha, Patrícia, como Uhum. é que preferes que te chame? Patrícia, pipoca do marketing. Aquela questão, né? Exatamente. É Opa, igual, não é? é igual, sim, é igual. É Pronto. igual. Olha, vou-te chamar Patrícia então, se me Boa, permites. claro. Tá? A nossa pipoca do marketing. Isso. Olha, antes de mais, olha, muito obrigado por teres aceito o desafio e vai começar, arranca hoje a segunda temporada aqui do podcast Ir a Jogo e agora com um formato um bocadinho diferente, onde eu vou explorar aqui o mindset dos meus convidados, acho que é interessante, por isso aí o tema Viver em Alta Performance. E como eu já falei contigo antes, isto de viver em alta performance é todo um processo, não é daquelas coisas que nós temos uma receita, metemos os ingredientes na BIM e aquilo manda para Exato. lá e sai aí alta performance, não é? Sim, era bom. Uh, era espetacular. Eu ia para o desemprego depois, não é? Porque assim podia aplicar o meu processo. Exato. Olha, Mas, Patrícia, pipoca do Martin, quem é que és tu? Apresenta-te aí, como é que tu te descreves? ok, boa. Olha, então, a Patrícia, não é? Ela é uma amante da natureza. Gosto imenso de estar em contacto com a natureza. Ahm, Sou uma pessoa muito alegre, gosto muito de rir e de fazer as outras pessoas rir. Acho que é uma coisa que me caracteriza muito. Ahm, Sou muito criativa, acho que dá para perceber. Porque depois, do meu lado profissional, sou a pipoca do marketing, adoro marcas, adoro criatividade, defendo muito também aqui a questão da humanização. Portanto, sou eu. É assim. Boa. Uma boa apresentação, um pitch muito rápido. Rápido. Quem, Sim, é para as pessoas não se fartarem já. enquanto vão entrando, vão assim digerindo um bocadinho. Exato. Olha, quando tu pensas, que é muito este o meu título, né, que diz aqui o tema Viver em Alta Performance, quando pensas nesta expressão alta performance, o que é que ela significa para ti? Ok, boa. Olha, inicialmente, quando só via muito esta questão da alta performance, parecia algo assim muito longínquo que ninguém consegue atingir ou que só uma parte muito pequena da população, das pessoas é que conseguem atingir. E também foi um trabalho que eu fui desconstruindo ao longo do tempo e ainda é um trabalho que eu tenho vindo a fazer, não é? E portanto, para mim, a alta performance é um conjunto de características relacionadas com o nosso desempenho que nos ajudam a alcançar determinado objetivo, ok? E quando nós atingimos esta alta performance, aliás, nós atingimos esta alta performance quando conseguimos trabalhar todo o nosso potencial para atingir esse tal objetivo. E é este trabalhar o nosso potencial, é aqui que está o segredo, é aqui que estão os desafios, que é toda a caminhada, todo o caminho que nós temos que percorrer para conseguir chegar a essa tal alta performance. Ah, Excelente, muito bom, muito bom. Que vale é que eu depois vou tirar este clipe e eu vou exato. publicá-lo. Boa, Olha, boa. tá ótimo. Olha, o que é que mais te motiva na tua vida neste momento? Ui, o que mais me motiva na minha vida neste momento? Boa, neste momento, o que mais me motiva é os resultados que eu consigo apresentar tanto a clientes como a alunos. É isso que motiva. E o que me motiva mesmo assim, que agora lembrei-me, é quando eu tenho alunos, principalmente, que me dizem assim: boa, Pipoca, afinal eu consigo. Sabes aquele sentimento, porque eu trabalho muito aqui a questão da humanização e nós temos que nos expor, de certa forma, dar aqui a cara. E há muitas pessoas que têm essa dificuldade, tal e qual como eu tive em tempos, e é algo que eu também trabalho. Não pensem que para mim é fácil chegar aqui e fazer stories e fazer lives, não é fácil. É um trabalho que eu tenho vindo a trabalhar, não é? A construir. E aquilo que mais me motiva é ver esse brilhar no olho dos meus alunos quando dizem afinal eu consigo.
por coisas que eu digo, por exemplos que eu dou, pelo acompanhamento que eu fiz, isso sim é que me dá energia e boa, é isto que eu quero, é isto que me motiva. Poder ajudar as pessoas a desconstruir estes pensamentos que só nos bloqueiam. Exato. Tu estás aí, tocas aí num ponto onde nós aqui nos processos de alta performance chamamos que é as crenças. Não é? Nós temos crenças limitantes e crenças possibilitadoras. E tu Sim. estás a fazer mesmo isso, que é tirar algo que está a limitar, uma crença enraizada na pessoa por algum motivo, não é? Da sua vivência, Claro. e fazer com que aquilo seja uma força para ela. Perfeito. Por isso é que eu te pergunto, olha, quais é que são os teus principais desafios com aqueles que tu te debates nesta fase da tua vida? Quais são assim, os Ok. grandes desafios que tu encontras nesta fase? Os grandes desafios. Olha, neste momento é a gestão de tempo, e aliado aqui também um bocadinho à produtividade, porque eu comecei agora recentemente, já há alguns meses, mas a trabalhar por conta própria, portanto sou freelancer, e é toda uma gestão que tu tens que fazer, sabes? E hoje chega um cliente e amanhã chega outro, e depois há alguém que quer saber. Que te faz perguntas e depois começas a ter várias frentes com que tens que trabalhar, não é? E neste momento, é assim aquele meu grande desafio, hum, conseguir lidar com estas frentes todas e da forma como eu gosto de lidar, porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto de dar tudo de mim a cada projeto e eu acho que isso às vezes é o que me bloqueia, sabes? Que este Sim. perfeccionismo. Tu achas que esse perfeccionismo será uma crença limitante? Olha, eu acho que sim, que é, sim. Boa. Ahm, sim, sem dúvida. Por acaso nunca tinha pensado nisso, sim, mas acredito que seja, porque limita-nos, não é? A verdade é essa. E eu, neste momento, também tenho um caso de um cliente que ele é muito perfeccionista, tanto que eu, na brincadeira, já disse: afinal, esqueçam, eu não sou perfeccionista. Não, eu sou uma pessoa normal. Porque essa pessoa é mesmo muito, muito, muito perfeccionista e eu deparo-me com muitos bloqueios. O que é que acontece? É tão perfeccionista que nada avança, que tudo bloqueia, porque lá está. Porque é uma crença Como é que, muito que ela tem ali que tem que resolver, não é? Porque limita-nos muito. como é que isso se reflete depois na gestão de tempo? Esse cliente, que é isso que estás a acabar de dizer, não é? Sim, sim, Não há sim. tempo para que as coisas avancem, porque todo esse Sim. perfeccionismo, de alguma forma, o está ali a travar. Por É, isso já sim. sabes, aquilo que tu trabalhas com a humanização, és tu que me estás a partilhar, não sei o que estou a dizer, aquilo que Sim, tu sim, trabalhas com a sim. humanização com os teus clientes, tens que Uhum. transformar também nessa parte. Olha, Sim. como é que seria a vida dos teus sonhos se tu pudesses usar uma varinha mágica e fizesse acontecer? Uou, ok. Então, a minha vida de sonho, né? Olha, primeiro que tudo, eu digo muito a minha família de quatro, portanto, hum, ter a minha família de quatro muito unida, muito feliz, com saúde, uma casa, ou seja, o nosso lar, não é? A nível pessoal seria muito isto, ou seja, a minha família de quatro e depois a minha família, os meus pais, a minha irmã, tudo mais, estamos todos bem, de saúde, felizes, ok. Aí eu estava, a nível pessoal, estava ótima, não é? A nível profissional, que ando aqui lado a lado, obviamente, eu gostava muito de conseguir ajudar outras pessoas e até noutros países, nos países menos desenvolvidos. E conseguir ter uma empresa, um negócio, o que seja, onde eu conseguisse ajudar aquelas pessoas e conseguisse fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E aquilo que eu sinto hoje aqui no digital a ajudar as pessoas e a dizerem-me: boa Patrícia, é isto, eu consigo, obrigada, era sentir isso com essas pessoas nesses países. Isso E, era isso tipo é, assim aquele sonho que se eu conseguir, tipo, poder-lhes dar condições de vida, sabes? Ahm, era mesmo um isso é sonho. uma, isso é uma missão?
podemos chamar, sim. Olha, mas por acaso é muito engraçado estares a tocar nisso, porque este convite para eu vir aqui surgiu num evento. E Exato. nesse mesmo evento, na mesa a seguir que eu tive contigo, na mesa a seguir, tocámos neste mesmo assunto. E eu fui buscar digamos que essa missão, ou esse sonho, o que queiram chamar, lá atrás, que era uma coisa que eu até já tinha escrito, sabes? Que eu, lá está, com essa questão, se eu tivesse uma varinha mágica, ou se o dinheiro não fosse um problema, ou o que for, o que é que eu gostava mesmo de fazer? E era isso, ajudar essas pessoas em países menos desenvolvidos a poder-lhes dar condições que nós aqui temos como adquiridas, não é? E que muitas vezes Exato. não paramos para olhar, para pensar e para agradecer, não é? Sem dúvida. Então era poder proporcionar isso a outras pessoas. Tens de colocar isso no teu vision board. Criares o teu vision board onde tu olhas todos os Yeah. dias ali bem no centro. Sim. E aí faço-te outra pergunta. O que é que tu precisas transformar em ti para conseguires alcançar essa missão? Quem é que tu tens de tornar para... Olha, certamente continuar a trabalhar muito hum, estas questões das crenças, do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento pessoal, muito, trabalhar muito estas questões, estas características cada vez mais, para eu lá está, conseguir atingir esta tal alta performance que depois vai fazer com que eu possa basicamente fazer aquilo que eu quiser, não é? Aquilo que eu me propor a fazer. Portanto, opá, é muito isso, é trabalhar, fazer terapia, apostar, acreditar mais em mim, trabalhar as crenças, os medos, tudo o que nós temos para trabalhar, era muito por aí. Boa. Então diz-me, quais é que são os 3 principais objetivos que tens neste momento? Três 3. principais objetivos que eu tenho neste. Mas no geral, é isso? Sim, no geral. Não tem. Porque acho que a parte profissional e pessoal elas Um chocam jogo, muito, sim. acabam sempre a buscar Andam muito. lado Muitas a vezes nós lado. temos que nos desenvolver pessoalmente para atingirmos Ok. a parte profissional e vice-versa. Ok, olha, o primeiro de todos, eu diria que era tirar mais tempo para mim, ou seja, viajar mais, conhecer mais sítios, porque isso também faz com que eu seja mais criativa e depois com que tenha outra predisposição para o meu trabalho, ok? Isso seria muito por aí, porque eu tiro muito pouco tempo para o meu descanso. E eu sei que é um grande problema que eu tenho vindo a trabalhar, mas já há muitos, muitos anos que eu não tiro assim grandes períodos de férias, onde eu vou mesmo descansar, sabes? Porque normalmente tipo, as minhas férias deixam para trabalhar ou não consigo desligar a 100%. Portanto, seria muito começar a trabalhar mais isso e a tirar mais tempo para mim. Esse seria e é um objetivo que eu tenho mesmo de tirar mais tempo para mim, porque a verdade é que quando eu tiro, tudo o resto melhora, não é? Depois, o segundo objetivo, lançar aqui umas coisinhas na pipoca, assim, uma surpresa, Boa. que eu já tenho em mente, quase desde que eu comecei, não é? Mas não tenho priorizado e a começar a colocar isso como prioridade, porque passa muito por aí, né? Colocarmos as coisas como prioridade. Portanto, esse é o meu objetivo, lançar as coisas que eu tenho aqui a pipocar há imenso tempo, que têm que sair. E falta um, né? Falta um. Falta um. Boa, boa. Queres ajudar? Quais é que são os teus, Filipe? Olha aqui a mão. Ah, mesmo. Olha, tu falaste ainda atrás da tua missão, não é? Por que não ser um objetivo? Pá, o primeiro passo, não tem que ser um passo grande, não é? Vários passinhos conseguem Ok. trabalhar para um objetivo maior, por exemplo. É Sim, uma sabes sugestão. que Isto eu é. acredito que, ou seja, o meu trabalho aqui no digital passa muito por isso, por ajudar as pessoas, mais aqui na área do marketing digital, não é? Mas eu acho que esse é o primeiro passo para essa grande missão. Exato.
Lá está. Era aquilo que eu dizia no início, quando pediste para definir a alta performance, não é? É começar Sim. a trabalhar a escada, a ir a pouco, para conseguir então depois chegar a essa missão. Portanto, sim, sem dúvida que um dos meus objetivos é ajudar cada vez mais pessoas. Isso não se questiona. Boa, Filipe, boa. Olha, tu Pois. falaste aí, tocaste em dois pontos que acho que é interessante, que é a Uhum. parte do tempo, tens partilhado muito a falta de tempo e as prioridades. Por isso a pergunta que eu te coloco é, o que é para ti o próximo nível de planeamento? Falaste nos teus objetivos, um bocadinho da tua estratégia, de objetivos, mas tocaste em dois pontos, que é esta do tempo, da gestão de tempo e das prioridades e do estar presente, não é? Porque muitas vezes vais de férias, mas estás a Sim, pensar sim. noutras coisas, que é o estar presente, que é uma grande dificuldade que a maior parte das pessoas tem, é normal, com este mundo acelerado que nós vivemos. Por isso eu pergunto, na tua perspectiva, o que é que seria para ti o próximo nível de planeamento? Tu conseguiste ter um planeamento que te permita atingir esses objetivos? Como é que tu organizarias isso na tua ideia? Na minha ideia. Ok. Olha, passava muito por trabalhar cada vez mais a minha disciplina e as minhas rotinas. Sabes? Eu acho que esta questão da gestão de tempo está muito ligada a estas duas coisas, a ter uma organização, a ser disciplinada, a ter rotinas. Portanto, passava muito por aí, que é algo que eu tenho vindo a trabalhar e estou obviamente muito melhor, mas há sempre espaço para melhorar, sabes? Sim, Um, e então passava muito por aí, por estabelecer prioridades, saber dizer não, acho que também é muito importante. Nós às vezes também caímos neste loop, de aceitar tudo, ou sei lá, alguém convida-te, por exemplo, para ir para café ou para fazer isto ou para fazer aquilo, e tu até nem queres, mas vais. Então é saber dizer que não, priorizar aquilo que é importante para ti, com base, lá está, no objetivo que tu queres alcançar, porque todos nós temos objetivos diferentes e é assim que deve ser. E portanto também há tempo para tudo e há espaço e lugar para fazermos aquilo que para nós faz sentido. Portanto, eu acho que passa muito por organização, por definir prioridades, por definir metas e rotinas. Isto é o fundamental, é a base. boa. Isso tocava muito na pergunta que eu te ia fazer, que quando nós queremos atingir determinados objetivos, nós temos que moldar o nosso comportamento e os nossos hábitos. E tu tocaste nisso agora, não é? O conseguir dizer que não, o priorizar às vezes não fazer algo que não te traz grande valor, não é? Ou que sabes que vais perder tempo. Isso é importante, não é? Nós para atingirmos, não é? Quando falamos de alta performance, não é fazermos o mesmo que fazemos hoje. Por isso, o que nós fazemos hoje reflete nos resultados que nós temos hoje. Não é? Quando nós queremos fazer algo diferente, avançar um pouco mais, aí sim, mudar os comportamentos e esses tais hábitos. Olha, agora uma pergunta assim um bocadinho mais pessoal. Sim. Quem é ou foi a pessoa mais influente na tua vida e porquê é que consideras que ela foi tão influente? Ai, esta não vale. Corta, podemos voltar à frente. Queres outra? Boa, mas a dificuldade está em escolher só uma pessoa. Podes dizer duas, está à vontade. Isso aí nada te impede. Dizes o porquê, é normal, não é? Nós temos várias pessoas Sim, que nos moldam, não é, ao longo da nossa vida e eu acho que isso até é interessante partilhar quem é que nos influencia, porque isso também molda-se um bocadinho da forma como nós pensamos, como nós agimos. sim, sem dúvida. Olha, bom, eu vou à primeira pessoa que eu me lembrei, que é o meu pai, ok? Ele é a pessoa assim que mais me inspira, que eu também tenho imenso orgulho e é de onde vem esta veia de empreendedora, ok? E Ok. então eu revejo muito nisso e ele inspirou-me muito nesta questão de ser empreendedora, de fazer diferente. Ele também é assim muito criativo e portanto puxo muito esse lado a ele, portanto foi a pessoa que mais me influenciou, até porque me acompanha desde o início, não é? Claro, estou maior Portanto, fã. sim, exatamente.
Mas a par e par também está a minha mãe, né? De certa forma também tem aqui um papel bastante importante. Por isso daí eu não querer escolher só um, não é? Claro. Fora os meus pais, eu tenho uma pessoa que tem sido muito importante e para atingir esta questão da alta performance, que é muito importante para mim e é das pessoas que eu mais adoro, que é a minha terapeuta. Que ela é a minha terapeuta, é a minha amiga, é a minha cliente, eu sou cliente dela, pronto, olha. Boa. Que é a pessoa que mais me influencia no sentido que mais me ajuda a trabalhar cada vez mais estas questões que nós estamos aqui para trabalhar, as crenças, o autoconhecimento, né? Portanto, tu pediste-me uma, mas eu dou-te três, né? Boa, Isto é, manda. leva três cada um. Mas pronto, são sim estas três pessoas. Boa, espetacular. Olha, e que aspecto ou de que forma o teu trabalho produz stress na tua vida? De que forma? Muito. Muito, lá está, por aquela questão, mas parte muito de mim, lá está, é uma coisa que eu tenho de trabalhar, porque como eu sou muito perfeccionista, imagina, por exemplo, um cliente manda-me agora mensagem, eu tenho a necessidade de ir lá e responder por esta questão, porque senão fica aqui a remoer, sabes? Do género, estou a falhar porque não lhe estou a responder, mas quer dizer, são 10 da noite, né? Se calhar eu não tenho que responder, posso responder amanhã. E então isto gera-me stress, que é se eu não vou responder, é porque a minha cabeça começa logo a pipocar, não é? E então passa muito por aí, saber gerir as coisas e o tempo há tempo para tudo. Lá está, se calhar agora é tempo para descansar, para fazer outras coisas, não para responder em cliente. Amanhã, na tua hora de trabalho, então vais responder às pessoas. Hum, Pronto, é muito esta gestão que me gera, lá está, stress. Eu também, por norma, sou uma pessoa muito estressada, ansiosa. Já sofri mais, mas no tempo da escola, por exemplo, também sofria muito de ansiedade, lá está, porque Pois, eu queria fazer as coisas, as frequências e passar aos módulos, às cadeiras sim, todas à primeira. Gostava de tirar boas notas, tinha que estudar muito. Isso, obviamente, que gera aqui um stress, é uma ansiedade louca, não é? E depois, na altura, também trabalhava, então eu tinha que gerir muita coisa. Isso trazia-me sempre muito stress e muita ansiedade. E, portanto, é algo que eu já trago de trás. Mas estou muito melhor, muito melhor. Lá está, definir os limites, saber dizer não, como nós estávamos a falar ainda agora, ajuda a tu conseguires atenuar este stress e esta ansiedade que é. E ainda por cima, eu que trabalho com o digital, né? O digital é claro. sim, uma cena, né? Está sempre mil e uma coisa a acontecer, é muito fácil nós cairmos sem nos apercebermos neste stress e nesta angústia e ansiedade. Portanto, passa muito por saber escutar-nos. E não, olha, ainda hoje falava disso, que é o nosso corpo dá-nos sinais. Então é perceber quando nós estamos a entrar em muito stress, em muita ansiedade, saber parar, refletir, ok, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer para não sentir isto e para não levar isto a outros níveis, não é? Exatamente. E poder tratar logo à raiz, não é? O Sim. stress e a ansiedade. Portanto, passa muito por aí. Uma das coisas que eu faço para combater isso é muita meditação. Pronto. Às vezes, se eu tiver que parar, e não é difícil para mim ter que parar, não é? Mas se eu tiver que parar para ir meditar, para ir desanuviar e dar um passeio, ok, acalmar, Patrícia, respirar, fazer respiração, ok, agora volta. Porque é muito fácil nós entrarmos na rotina, no nosso dia a dia, tão acelerado, anda sempre tudo a mil. É impossível. Eu hoje eu falo com N pessoas que é sempre, eu ando a mil, tenho muitas coisas para fazer, não sei o quê. Anda todo mundo assim, todo. Eu não sei se tu Claro. sentes o mesmo, Filipe, mas anda tudo muito acelerado. E portanto, obviamente que isto depois vai se refletir no stress e na ansiedade e outras coisas mais. Portanto, passa muito por Sim. nós sabermos ouvir o nosso corpo e saber parar no momento exato para que depois isto não se torne noutras proporções. Sim, e isso estás a tocar é muito interessante. Daí eu também ter feito o convite quando nós estivemos naquela mesa no evento. E algumas coisas que disseste, eu pronto,
aqui a nossa pipoquinha, a cabeça dela está ali a pipocar, mas ela está no caminho certo. E é principal, um dos grandes segredos é esse, que é nós conseguirmos observar a nossa vida. Parar para observar. E a meditação ajuda muito, eu faço meditação todos os dias e ajuda muito, que é nós, claro que isto é difícil e tem que ser trabalhado, mas nós conseguimos observar a nossa vida. Quando estamos a meditar, meditar não é pensar no que temos que fazer. Meditar é essa máquina de pipocas que estão aí a estalar, nós pará-la e meter as pipoquinhas todas aí no sítio. Porque os pensamentos não se vão embora, eles vão estar lá sempre. Exato. É como as emoções. Vê-se muita coisa de gerir emoções. Ninguém gera emoções, isso é mais ou menos ir aqui, porque eu não venho agora à emoção e vou dizer, calma, vais ficar aí parada. E agora vou-me irritar. Não, ninguém gera isso. Não é? Nós aprendemos a compreender as emoções, aprendemos a reconhecer as emoções quando elas vêm, mas não aprendemos a gerir. Nós não gerimos nada. Gerir é eu ter o poder sobre alguma coisa. Eu quando me irrito, já estou irritado. Exato. Posso compreender, eu já estou no nível de irritação, vou respirar, vou-me acalmar, ou estou a ficar mais ansioso, não é? Não peço, agora vem a ansiedade. Por isso é que esse ponto tu tocas aí de nós nos conhecermos é a base. Por isso muito do trabalho que nós fazemos e que eu faço com atletas e com líderes de equipas, as primeiras 6 sessões é isso, é autoconhecimento. Se tu não te conheceres, não podes gerir muito bem o tempo, planear muito bem, ter uma estratégia espetacular, ter resultados em números brutais, mas tu estás a estourar. Qualquer dia vais estourar, alguma coisa vai estourar na tua vida, no teu cotidiano. Sim, desculpa, o nosso corpo, a verdade é essa, é que o nosso corpo dá-nos toda a informação e todos os sinais antes de explodir, muito antes mesmo, não tenham dúvidas. E o segredo está em conseguir, em ter a capacidade para ouvir essas respostas que o nosso corpo nos está a dar. Olha, eu dou-te aqui um exemplo muito rápido, que é, eu durante uma altura muito longa da minha vida, até longa demais, eu tinha muitas dores de cabeça. Ok, muitas. E dizia-me sempre que era por causa do... Ai, agora está-me a falhar a voz. Calma. Diziam-me que era muito do excesso, né? Era escola, era trabalho, ou seja, era normal eu ter essas dores de cabeça porque não descansava, porque a verdade é que isto era o meu corpo a dar-me respostas, a dar-me sinais, aliás, a dar-me sinais que, Patrícia, tens aqui algo para tratar, ok? E passou muito, o meu processo de autoconhecimento e terapia e procurar ajuda é muito importante também. Nós procurarmos ajuda de pessoas que nos consigam ajudar, porque o processo torna-se muito mais simples, muito mais fácil. Nós temos alguém a acompanhar-nos durante este processo, ok? Portanto, isto para dizer o quê? Não tenham dúvidas que o nosso corpo dá mesmo sinais e é saber ouvir, porque torna-se muito mais fácil. Sim, sem dúvida. Olha, qual é que era o melhor conselho que tu gostarias de receber de alguém muito iluminado, sábio e por quem tu nutres uma grande admiração? Qual é que era? O maior conselho que tu gostavas de ouvir? Se tivesse aí uma pessoa que tu tens uma admiração muito grande, qual era o conselho que tu gostavas de ouvir neste momento, nesta fase da tua vida? Isso era o que eu gostava de saber, né? O que essa pessoa me iria dizer. Olha, uma coisa muito simples, que estou aí no caminho certo. Passa muito por aí. Saber que estou no caminho certo. Sim, ou seja, sim, uma aprovação, talvez. Não sei se é bom ou se é mau, mas, ou seja, eu não queria que me dissessem, olha, vai por ali ou vai por acolá, ou não, olha, olha, estás no caminho certo, olha, boa, é isso. Sabes? Chega, porque eu acho que é muito o trabalho nosso, é muito que nós temos de trabalhar para isso, ok? Portanto, eu não queria uma forma mágica ou... Não, eu queria só assim, olha, vai, estás aí no caminho certo. E ok. E ainda ia com mais força. Eu convidei-te porque eu acho que estás aí no caminho certo. Isso aí não tenho a menor dúvida. E com a experiência que tenho dentro desta parte do coaching, da alta performance, etc. Mas há aqui uma coisa que é, nós
e eu normalmente digo muitas vezes isso, nós não podemos esperar que alguém nos diga aquilo que tem que fazer, porque a pessoa que está do outro lado não está a viver a vida da pessoa. Eu posso dizer, olha, tens que fazer isto, pá, acordar de manhã às 6 da manhã e dar uma corrida, imagina. Isso pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para outra pessoa. Eu não vivo a vida de outra pessoa, eu não tenho os hábitos de outra pessoa. Por isso, acho que é muito mais interessante nós questionarem-nos, colocarem-nos boas perguntas para que nós consigamos questionar. Epá, se eu experimentar isto, se eu fizer isto, será que isto tem resultado? E analisar o resultado, que é aquilo que tu fazes no marketing, não é? Com os teus clientes, tens que analisar os resultados, senão o que é que estás a fazer? Coisas. Exato. Quem não analisa... Exatamente. É muito por aí. Olha, e se tivesse de explicar o que é que torna assim bem sucedido alguém que tu estás a orientar ou a mentorar ou até a aconselhar, o que é que tu dirias? Agora é o contrário, não é? Tu querias ouvir, agora és tu a mentora aqui, a conselheira. Olha, segue a tua essência. É muito por aí que eu me rejo, sabes? É sermos nós próprios, em tudo aquilo que nós fazemos, nós colocarmos a nossa essência, aquilo em que nós acreditamos, e não tenho dúvidas que se fizermos isto, é meio caminho andado para o tal sucesso, não é? Portanto, passa muito por aí, trabalhar naquilo que é importante para ti. E de estabelecer metas, de estabelecer objetivos, ser disciplinado, ser organizado. Portanto, passa muito por aí. Muita questão da essência, eu acho que isso é fundamental, sabes? Porque quando nós somos nós próprios e quando nós passamos a nossa essência no que quer que seja na nossa vida, é bem caminho andado para o sucesso, para sermos felizes, para atingir o nosso objetivo, seja ele qual for. Portanto, passa muito por aí, sabes? Eu às vezes ouço muito, porque a pessoa X faz isto, ou porque a pessoa Y faz aquilo, ou porque o mercado isto, ou porque agora é assim. Foca-te naquilo que é importante para ti e naquilo que é a tua essência, o teu objetivo. Porque é muito ruído. Hoje em dia há muita, como estávamos a dizer há pouco, há muita coisa a acontecer, há muito ruído, é muito fácil nós nos bloquearmos e nós colocarmos na pele do outro, não é? Quando não é a nossa vida. Portanto, foca-te naquilo que tu podes controlar, que é a tua vida, né? Que é a tua essência. Portanto, é muito por aí. Excelente conselho, sim, de quem humaniza marcas. É muito por aí, não é? É a base. É a base, exatamente. Sim, sim. Só que é difícil, porque mesmo por causa disso que tu dizes, há tanto ruído externo, há tanta coisa que é fácil desviar de quem nós somos. Epá, mas isto não funcionou, não funciona à primeira. Pá, vou tentar aquilo que aquele está a fazer. Olha, e depois outra. Boa, tocaste aí num ponto muito importante, Filipe. Eu já comecei este projeto há 2 anos, ok? E eu, passado uns meses, eu parei. Eu ou parava ou dava em doida. Isto porquê? Porque ainda não estava a trabalhar a minha parte do autoconhecimento. E foi aí que eu depois comecei a fundo, procurei a minha terapeuta e comecei mesmo a trabalhar naquilo que ninguém quer trabalhar, ok? Os nossos medos, as nossas crenças, aquilo que nós temos para resolver, aquilo que nós temos que dizer e não dissemos, aquilo que nós temos para resolver com X pessoa, X ocasião, perdoar, montes de coisas que nós temos que trabalhar e resolver e tudo mais. E eu parei por causa disso, porque lá está, não estava a ser eu, sabes? Porque se eu ainda mal me conhecia, né? Isto é muito estranho nós dizermos, tipo, eu sou eu e não me conheço, não é? Mas a verdade é que eu agora também estou muito mais sensível a isso e noto muito isso nas pessoas, que é, as pessoas não se conhecem, não sabem qual é a essência delas, não é? E isto é um processo, ok? Não é agora dizer que eu sei a 100% qual é a minha essência. É uma construção e nós estamos sempre a evoluir, e ainda bem que é assim, ok? E a Patrícia 2 não é a Patrícia de há 1 ano e não vai ser a Patrícia daqui a 1 ano ou 2, ok? Nós estamos em constante evolução. E isso é que é giro, isso é que é bonito, é ver esse processo de transformação. E depois, trazendo aqui para o marketing digital e para as nossas marcas, isso
é transversal à nossa marca. Ou seja, se eu vou evoluir enquanto pessoa, a minha marca também vai acompanhar esse meu crescimento. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma coisa que já faço há 3 ou 4 anos, que é, tenho um pequeno caderninho que eu todos os dias de manhã eu escrevo um highlight e um lowlight do dia anterior. E faço isso porque com que objetivo? É que passado um ano eu vou ver, deixa eu ver no dia tal. Ou seja, é a minha forma de avaliação do meu crescimento pessoal. Porquê? Porque aquilo vai se refletir como é que eu pensava naquele dia, naquela fase. E eu disse, epá, eu estava a pensar nisto, eu estava tão... Coisas que pareciam claras depois, não é? Porquê? Pá, porque li mais não sei quantos livros, tirei mais não sei quantas formações, conheci mais não sei quantas pessoas, entrei mais não sei quantos grupos de influência e tudo isso. E é engraçado, pá, há um ano eu pensava desta forma, agora estou a pensar desta forma. Pá, ok, estou-me a aproximar daquilo que eu quero fazer. E é interessante esse exercício. Isso funciona comigo, provavelmente não funciona com muitas outras pessoas, nem têm interesse, mas muitas das vezes é isso que tu tocas. Nós fugimos de nos conhecermos. Sim. Isso é um bocado estranho, mas é verdade. Sim. Nós fugimos e depois dizemos, pá, este gajo é mesmo do caraca, sou eu. Tipo, eu para mim, não é? Sim, O meu ego a falar comigo. Claro. Mas é muito, muito interessante. Sim, as pessoas fogem de se conhecer porque muitas vezes deparam-se com coisas que têm para resolver e é mais fixe tipo, deixá-las arrecadadas lá bem no fundo, Sim. colocar mais umas camadas para não ter que mexer porque dói mexer, porque é difícil mexer, ok? Mas é essencial para que nós consigamos atingir a alta performance e isto seja o que for para quem está a ver, ok? Porque para mim atingir alta performance pode ser atingir um objetivo, para ti é outro completamente diferente. E para cada pessoa é outro objetivo completamente diferente. Portanto, nós temos mesmo, ou seja, a dificuldade está em ter que resolver, ter que mexer nestas dores. É tipo, tens que mexer numa ferida que acabou de ser feita, né? Dói, claro que dói. Sim. Mas para sarar, tens que a tratar, correto? Então, Sim, é este tratamento que é muito difícil para as pessoas. E que eu percebo. Não há pessoa que perceba melhor que eu. É muito difícil para mim. Foi, e continua a ser, porque lá está, isto é um desenvolvimento constante. Isso é muita coragem, não é? Que se trabalha muito a parte da coragem, mas depois tornas muito melhor, ou seja, tu resolves, tu não tens que ficar... Sim. Pá, e a parte do comportamento humano é muito interessante, porque tu ao compreendes-te a ti, compreendes também os outros e entendes determinadas atitudes que os outros fazem, a forma como eles agem, tu olhas, epá, está aqui qualquer coisa. É verdade. E também... Desculpa, diz. Não, fala, diz. Estava a dizer que quando nós mudamos, eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas quando nós mudamos o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser e estar, começa a haver mudanças nas pessoas que nos rodeiam. Isto é genial! Sim. Tipo, e isto aconteceu mesmo comigo, sabes? Porque às vezes isto é muito fácil a gente estar aqui agora a falar e quem nos está a ouvir pensa, isso são balelas, ou isso não acontece, ou não sei se isso é bem assim. Eu também já tive esse pensamento. A verdade é que depois quando eu vi isto realmente a acontecer, eu pensei, fantástico! Até dá vontade de querer fazer mais, não é? Porque quando nós mudamos, nós também estamos a mudar o nosso ciclo, não é? O nosso mundo. E passa muito por aí. Quando nós evoluímos, o nosso mundo evolui connosco. Então, se cada pessoa conseguir plantar um bocadinho mais e trabalhar um bocadinho mais o seu mundo, nós conseguimos com que o mundo no geral seja um bocadinho melhor. Sim, sem dúvida. Também é algo que eu defendo. Pronto. Sim, mas isso no último episódio, inclusive, eu falei sobre isso. Eu, os últimos 7 ou 8 episódios, já não sei quanto fiz, só convidei coaches de alta performance, pessoas que tiraram comigo a certificação e a formação. Okay. E falámos sobre isso, sobre a influência. E a base da influência é composta por estes 3 fatores, que é quem é que são as pessoas mais influentes? São aquelas pessoas que nos ensinam a pensar. E nós temos muitas personalidades ao longo dos anos que nós dizemos, e por isso é que nós dizemos tantas frases de pessoas que nós dizemos que são filósofos. Não, essas pessoas ensinaram-nos a pensar. Depois, as pessoas mais influentes desafiam-nos, colocam-nos desafios, tiram-nos da nossa zona de conforto. E depois, terceiro, elas são um exemplo.
Que é um bocadinho, quando nós juntamos estes 3 pontos, nós mudamos mesmo aquilo que está à nossa volta. Nós tornamos influenciadores dos comportamentos das pessoas que estão à nossa volta, porque nós colocamos uma nova forma de pensar, nós desafiamos as pessoas e nós damos o exemplo de como é que fazemos as coisas. E isto é aquela base da influência, não é? A influência que eu considero que é positiva, que tem impacto. Por isso é que a minha próxima pergunta, e só faltam 2 perguntas para acabar. Não, 3. Eu gosto muito da simbologia de 3, porque são 3 perguntas, que é: o que é que tu já fizeste e que alguém classificou como incrível? Não faço a mínima ideia. Mas eu diria que criar o nome da minha marca. Tipo, quando eu comecei a falar assim com as pessoas mais próximas, a dizer que, porque imagina, usa-se muito aquilo que eu faço aqui é uma marca pessoal, portanto o que se usa muito é nós trabalharmos o nosso nome, não é? Neste caso seria o patriciarodrigues.pt, por exemplo. Mas pronto, assim a pessoa não dá, tem a cabeça sempre a pipocar, muito criativa, portanto tinha que ser. E sou assim, muito, sei lá, muito alegre, muito, não sei, bem, o que vocês quiserem caracterizar. E então, quando eu comecei a pensar em nomes e tudo mais e decidi então ser a pipoca do Martin, sim, sei lá, a primeira reação das pessoas quando eu contava é: "Oh, brutal, és mesmo tu! Uau, é isso que eu quero!" Portanto, sei lá, seria isso. A tua marca. Sim. E é uma grande coragem, não é? Criarmos uma marca, porque não é um produto. Enquanto um produto nós criamos, metemos à venda, ou seja o que for. Quando é uma marca somos nós que damos a cara por ela, e há muitas crenças depois associadas à volta disso. Sim. Olha, se tivesses que recomendar um livro ou um filme que teria um grande impacto no desenvolvimento pessoal, qual é que seria? Ok, olha, um filme. Vou para os filmes. E assim, aqueles mesmo que toda a gente já viu, que é o Panda do Kung Fu. Ai, eu sou fã! Eu adoro! E a verdade é que, por acaso, tenho que rever esse filme. Porque existem outros filmes também que. Mas pronto, vou-me focar aqui no Panda do Kung Fu. Que a verdade é que eles trazem-nos mensagens muito poderosas. E na altura, eu falo isto, na altura quando vi, era assim criança, e via aquilo mais pela fofura do pandinha e de todos os animais e tudo mais, né? Mas depois quando eu vi aquele filme N de vezes e começas a assimilar outras lições de vidas que estão ali, né? Que é esse o principal objetivo dos filmes. Portanto, é esse. Que, assim, é muito fácil vocês verem, é incrível, é muito bonito e traz uma mensagem assim muito fixe. Olha, não estava planeado, foi aquilo que eu me lembrei. Então, há de haver outros mais focados em desenvolvimento pessoal, mas o Pandinha é fixe. O Pandinha é fixe. E provavelmente passa uma mensagem de uma forma muito simples e muito prática, não é? Sim, isso é importante. Olha, espetacular. Só para acabar, para terminar, ao longo aqui de toda esta nossa conversa de cerca de 40, 45 minutos, que isto passa rápido, se tiveste algum insight que te surgiu aqui ao longo desta conversa, algo que te fez aí pensar, partilhar. Sim, olha, a minha missão, sabes, que já estava, ou seja, já estava assim um bocadinho escondida. Há muito tempo que eu não me lembrava dela, mas de certa forma eu já andava a trabalhar para ela, não é? Porque esta questão de estar aqui e de me expor, trabalhar tipo o meu desenvolvimento pessoal, das outras pessoas, é tudo os passos para conseguir alcançar essa tal missão, não é? Que tu definiste muito bem, eu tinha como objetivo, mas tu disseste, será que é uma missão? Pronto. Vamos assumir que é uma missão. E talvez tenha sido esse insight por ser aquele que está. De certa forma, eu pensei, estava adormecido, não é? E às vezes é preciso revivar aqui a memória. Portanto, acho que passa muito por aí. Tu há pouco também falaste da questão do escrever.
E também é uma coisa que eu faço muito. E por acaso também é curioso, porque ontem eu fui ler o que tinha escrito há quase um ano atrás. Não foi bem há um ano, uns 10 meses. E eu estava a ler aquilo e estava a pensar: uou, como é que eu estava há um ano atrás, não é? E ver a evolução. Incrível! Portanto, esta questão do escrever também é uma dica, Sim, uma recomendação que eu deixo, que é nós escrevermos. E não é preciso tirar 5 minutos antes de dormir, hum, para poder medir esta nossa evolução. Porque a tendência que nós temos, pelo menos eu falo para mim, que é parece que não evoluímos, não é? Nós não sim. conseguimos olhar para nós e evoluíste tanto e dar-nos mérito por isso. Eu tenho muito essa dificuldade, que é dar-me mérito pelas coisas que eu fiz, ou que eu conquistei, ou que eu consegui ultrapassar. Para mim é muito. Tipo, é o que tem que ser feito, não há aqui mérito nenhum, é o que é, sabes? E às vezes também é preciso Abrir. ter noção disso. Bom, olha, chegamos ao fim. Quero-te quero-te agradecer. Estava ótima a conversa. Sim. Mas pronto, senão quero fazer aqui mais perguntas, senão vou-te começar a massacrar. Não Não, é quero. incrível, eu gosto disso. Não, estou a brincar, estou a brincar. Olha, foi um prazer enorme ter-te aqui e abrir aqui a segunda temporada. Quero-te agradecer muito É e verdade, esperemos falar em breve, não é? E no claro. próximo evento, esperemos nos ver lá em Sim, Aveiro, não é? é a Acho ver, eu. sim, senhora. Vai ser giro. Por isso, olha, Boa. Patrícia, a pipoca do Martin, um grande beijinho. Obrigado a toda a gente que passou por aqui, também que ainda Sim, vai passar, que isto vai ficar disponível nas várias plataformas. boa, boa. Ah, olha, boa sorte para a tua missão, qualquer coisa que precises, já Boa. sabes, Obrigada, está à Filipe, vontade. e obrigada por me teres convidado e pelo projeto que tens aqui incrível. E só desejo o melhor e tenho a certeza que vais conseguir concretizar os teus objetivos. E a tua missão, seja lá ela qual for. É Ok? preencher, a minha missão é muito fácil, é potenciar o talento humano. Pá, que eu acho que nós vivemos numa era que é preciso crescer, as pessoas crescerem, Sim. não sermos só fazedores, potenciarmos os nossos superpoderes. É essa a minha missão e é isso que eu quero pintar o outro olhinho do meu Daruma Exato. com isso, não é? Ok, Olha, um boa. Não beijinho tenho muito dúvidas que vais grande. conseguir. Obrigado, Obrigada. obrigado. Vá. Um beijinho muito grande, um Obrigada, beijinho a beijinho. todos, um abraço Tchau. e até daqui a 15 dias. Boa.